Olá, caríssimos irmãos e irmãs, sejam bem-vindos a mais um áudio da Liturgia da Palavra desse dia 28 de julho de 2021. Nós estamos na 17ª semana do Tempo Comum, desta quarta-feira. A cor litúrgica é a verde e o santo, deixa eu só confirmar também no aplicativo da Canção Nova. Bom, então. São Celestino consta aqui, essa é uma situação que eu já vi acontecer, né? Então, consta no aplicativo da Canção Nova, São Celestino. E eu tenho uma outra referência, que é um calendário da Evangelizar é Preciso, São Celestino é para o dia 27. Segundo o aplicativo da Canção Nova, no dia 27 foi dia de São Pantaleão. Mas de qualquer forma, ficar perto também não é nada grave, eu acho, né? Mas dá umas confusão, né? Bom, de qualquer forma, aqui eu sigo sempre o calendário da Evangelizar, que eu tenho aqui anotado e ainda eu vou colocando datas de novos santos, que eram beatos e passaram a ser santos, ou então algum santo de certa relevância, ou quando o Papa também coloca no calendário geral romano de santos, eu faço as minhas anotações aqui. E aqui consta hoje como Santo Inocêncio I, que também deve ter sido um papa, tá certo? Mas eu tô gravando antecipado. Se eu tiver alguma informação a mais com relação ao Santo São Inocêncio I, eu farei amanhã, tá bom? Porque depois é aquela coisa, é melhor tardiamente ver com calma do que eu falar correndo, né? Mas fica registrado. Eu sempre falo o santo, já tem um certo tempo isso, né? Um hábito. Não vou também fazer propaganda lá do perfil do Instagram. Ontem eu até me toquei que eu falei do perfil, mas não falei o nome, né? Então quem tá entrando agora, tá conhecendo o meu canal de áudio aqui de liturgia diária Epitacos da Dona Maria Helena, que varia bastante. Tem coisas de fofocas da Igreja Católica, umas treta uns perfis católicos, né? Tudo em cima para defender a honra do Papa, outros para denegrir o Papa, vira essa bagunça, as treta, né? Para mim, treta era outro termo, confusões, brigas e tal. Mas também eu falo umas coisas meio estilo da sanguinolência, né? Porque a violência corre solta e a bandidagem também, né? Triste. Bom, mas eu não, nesse primeiro momento, que eu sempre utilizo para fazer os pitacaços, eu vou utilizar falando sobre as Olimpíadas, né? Porque eu falar bem a realidade, eu não estava muito com fé aí das Olimpíadas, não. É bem isso mesmo, Olimpíada. Eu tô que nem a tirinhas do Armandinho, né? O seu Alexandre Beck, que é o criador o Piada do cabelo azul. Aí ele tá lá falando pro pai dele. O pai dele só dá pra ver as pernas. Aí o Armandinho, ele tem nome, pai e mãe não tem nome. Aí o Armandinho pergunta, mas por que essa programação de jogos das Olimpíadas tudo acontecendo pra dentro da noite e madrugada? Aí o pai responde, mas é porque tá acontecendo no Japão, meu filho. Ué, e o povo de lá, o povo japonês não dorme? Tem que fazer os jogos tudo à noite, né? Essas coisas, né? Certas observações, né? Mas vale a pena. Ele tem um lado. Para você que é extremista, direita, tá? Eu não recomendo você ver ele. Agora, se você tem a cabeça mais aberta, tem um senso racional ainda um pouco preservado, o emocional psicológico eu acredito que não, porque tá todo mundo abalado, né? Depois desse negócio de fica em casa, pandemia e coisa e tal. O Armandinho lembra, é uma mistura de Mafalda, então ele vai discutir política. Mas a sensibilidade do artista é bem interessante, porque ele aborda situações assim bem complexas aí do que está acontecendo a partir de um olhar de uma criança, né? Preconceito e tal. É claro que ele levanta também a bandeira do LGBT, mas a gente também, assim como tem muitos canais católicos e pessoas que eu admiro muito do meio católico que levantam a bandeira do extremismo ignorante, então elas por elas, na minha concepção. Então eu vejo tirinhas do Armandinho e também acompanho esse, de vez em quando, um ou outro que é extremista, extrema direita, medonho. Vou fazer o quê? São seres humanos, assim como eu também sou ser humano, né?
esse ser humaninho que pisa na bola e tem as irracionalidades do convívio e dizeres daí da questão social. Mas tem gente que levanta umas bandeiras medonha mesmo. Tanto, tanto esquerdista quanto direitista. Não tem como. Bem, nem vou falar do Bolsonaro porque cada vez que eu vejo o que ele fala ou a quem ele apoia e está sendo apoiado, tá cada dia pior, né? Então, ai, eu prefiro nem comentar mais nada. Vocês que vejam lá na Folha de São Paulo, vai acompanhando lá, entendeu? Vai acompanhando, certo? Mas que esse governo não tá fazendo bem pro nosso cognitivo também não tá não, tá? Então, mas vamos falar das Olimpíadas, né? A minha única reflexão para as Olimpíadas, graças a Deus, tá sendo a Olimpíada para os brasileiros, literalmente para os brasileiros. Porque assim, gente, até um tempo atrás, lógico, tem muitos esportes que agregam pessoas da elite, assim como agregam pessoas do povão. O atletismo, por exemplo, né, do povão. O que que é esporte que a gente chama de elite? Até hoje ainda, hipismo, né? O cavalo custa lá, sei lá quantos milhão. É milhão, hein? Levar o cavalo daqui para o Japão para competir no hipismo, olha, o cavalo se quebrar a perna, morreu, perdeu bastante, umas dezenas de milhões aí. Só o cavalo vale uma fortuna. Imagina como reprodutor, né? Aquele da. Não desmerecendo a família Grael, né? Mas não é canoagem, aquele. Aquele de vela, né? Aquele também é um esporte de elite. Você vê que são pessoas que, pô, querendo ou não, tem que despender uma grana medonha, né? A pessoa tem cultura e tudo. E o que eu observei que até ia falar ontem, mas acabei gravando depois o áudio, acabei esquecendo. Gravei à noite, por isso que eu tô com a voz baixa, bem à noite, inclusive. É, a esperança do Brasil, tudo nas costas de uma criança, né? Pra ganhar medalha, não foi? A Raíssa Leal, do skate, inauguramos, né, digamos assim, aliás, hoje também no surf, merece, esse é o ponto de reflexão hoje da minha parte para vocês. A Raíssa Leal é maranhense, se não me engano, a fadinha do skate, né? Mas dá pra ver que ela fazia skate na periferia, porque lógico, o skate é periférico, sempre foi o símbolo da rebeldia. O surf também, surf é uma coisa assim meio claro, tem a tradição dos havaianos e tal, mas surf sabe como é que é. Mais ou menos o povo lá do Rio de Janeiro, ou da região de praias do Nordeste, não é? Mas até ontem, então eu tô gravando hoje essa de quarta na terça, então na segunda, né, acho que ela ganhou a medalha, que deu essa alegria aí pra nós. Aquele prata já valeu ouro pra gente, né? Aquela pratinha dela virou ouro, foi ovacionada lá. Todas as meninas do vôlei, do futebol, isso aí, entendeu? E pôs pra trás muito marmanjo aí. Desculpa falar, entendeu? Tem que puxar a sardinha pro meu sexo feminino, pro supostamente sexo frágil. Certo? Ela que deu alegria, né? Tem um potencial grande, superou inclusive as skatistas que ela admirava, né? Foi muito legal. Só que a grande surpresa tem sido, no caso, o surf também foi inaugurado com ouro, né? Hoje, e o cara chorou lá do Rio Grande do Norte. Aí eu não conhecia ele, olha, eu tinha certeza que o Medina ia pelo menos garantir um bronze, entendeu? E o Medina com aquela cara de tacho. Desculpa aí, Medina. Nada contra você, né? O surf do cara é bom, mas depois que ele casou aí com a guria, esse casamento aí não tá fazendo bem pra ele, não. Tá mexendo com os nervos dele. Eu acho. Minha humilde opinião. É... Aí o rapaz, né? Esqueci o nome dele. Eu nem conhecia ele, mas a história de vida dele também reflete esse povo. O povo brasileiro raiz, né? Porque eu nasci na capital, tenho esse lado meio metido mesmo. Mas querendo ou não, essas Olimpíadas do povão, sabe, atleta que veio lá dos interior da vida, surfando numa placa num tampo de isopor,
O pai dele deve tá louco de feliz, né? Diz que a cidadezinha dele do Rio Grande do Norte é Bahia, não sei das quantas lá, diz que Bahia dos Cocais, eu não lembro. Eu só sei que tá em festa, diz que rodou a madrugada em festança, né? Ah, dane-se o isolamento social. Tá certo mesmo, porque o cara ganhou a medalha de ouro inaugurando o esporte, que é o surf, primeira vez numa Olimpíada. Tem mais que comemorar mesmo. Se pegar coronavírus, pegue, ai, dane-se. Entendeu? Literalmente ele entrou pra história como o. Como chama? Aquele lá que ganhou a medalha de prata, acho que nas Olimpíadas de Los Angeles, o Cruz, no atletismo, acho que foi a primeira medalha brasileira, né? Primeiro brasileiro a ganhar uma medalha olímpica, né? No atletismo. Foi o. Eu tava até veinho ele, depois eu vi no Globo Esporte. No Esporte Espetacular, é. Se não me engano, ele foi o primeiro brasileiro, depois de muito tempo, não, depois de muito tempo ganhou, voltou a ganhar medalha, então a partir dali o Brasil começou a ganhar mais medalhas, né? É, depois do atletismo primeiro mesmo, acho que foi umas 2 décadas anteriores lá, esqueci o nome do outro rapaz. Então é sempre uma emoção muito grande, né? E fora que no judô, que fazia muito tempo que eu também não ganhava medalha, o rapaz ganhou o bronze e chorou, isso já foi no domingo. E na natação, que não tinha nenhum nome expressivo, o rapaz, o Sheffer lá, ganhou o bronze e ainda falou: pô, eu treinei num açude nesse período de pandemia. Cara, não tinha piscina, o cara foi treinar num açude. Gente, pensa no frio. Porque quando é piscina, é meio aquecida, né? Quando é piscina de clube. E aí, como tava fechado por causa da pandemia o ano passado, o cara teve que treinar no açude do sítio lá, não sei, cara. Que loucura, né? É isso, é só isso que eu queria dizer, sabe? A gente, dessa vez, assim, tá tudo difícil, o governo difícil, mas. E as Olimpíadas super estranhas, né? A Olimpíada de 2020 foi parar em 2021, sem público, sem nada, mas pelo menos pra nós, povo brasileiro, tem que se orgulhar mesmo. Imagina, o cara ganha medalha de ouro treinando quando criança no tampo de isopor do pai, né? Que vendia peixe. O maior incentivador era a avó, né? Tadinha, a avó não tá aí com a gente, mas a gente tem que acreditar na ressurreição dos mortos, né? A avó deve estar super feliz dele lá. Ainda falou. A Raíssa, 13 aninhos, representando o estado do Maranhão e a cidade dela, já com uma prata no peito, né? E fora o rapaz agora na natação, treinando no açude. É, verdade, né? E aí as meninas do futebol tendo que ir na raça, coitada da Marta, gente. Quem que vai substituir a Marta? Não dá pra ter a Marta pra sempre, né? Por favor, né, galera? Façam-me o favor, certo? Então, a gente tem que também ter um pouco de dó, né, dos esportistas aí, formar uma nova geração, né? Então que o governo, não importa qual seja, direitista, sei lá, incentiva um pouco mais aí o povo e os atletas a correr atrás, né, das medalhas aí, porque de 4 em 4 anos, né? Era essa a reflexão de hoje. Mas pra gente ficar mais motivado, assim, meu humor, eu tô com dor, mas incrivelmente hoje eu estou com um humor bem melhor, né? Pra ver como julho e dezembro me afeta loucamente. Vou falar aqui um trechinho, essa descoberta, né? Do livro o livro que me achou, né? O Carol Voitila, São João Paulo, não, São João Paulo II, Estou nas mãos de Deus, editora Planeta, anotações pessoais. Então hoje eu abri aqui na página 165, é aquela velha história, né? São retiros que ele fazia, essas anotações eram feitas em uma agenda velha, assim, pelo que eu entendi. Então consta como 24 de setembro. Não tenho como saber o ano aqui. Deixa eu ver se consigo. Aqui, foi Exercícios Espirituais Zakopane, Convento das Irmãs Ursulinas de Jaksurola. Não, Jaksuroka. Ah, é lá na Polônia, né, gente? Foi entre dia 21 a 25 de setembro de 1976. O tema: Sacerdos, Profeta Rex. Sacerdote, Profeta e Rei. Aí, então, 76, 24 de setembro. É isso que eu falei? Deixa eu ver. Isso. Foi
Aí eu gosto disso, né? 24 de setembro, sexta-feira. Aí foi lá, preces matutinas e vai indo, né? Na parte 34, logo depois do Rosário, ele fez o Rosário. 2 e 3. Não sei se fez um segundo, se fez um mistério doloroso e da ressurreição. É isso. Acho que é isso. Ele fez um mistério doloroso, porque é uma sexta-feira, né? E depois a ressurreição. Aí tem assim uma anotação dele, já vou dizer. Meditatio longa, extensa, sobre a morte. É, portanto, uma meditação sobre o futuro que é desconhecido e assim deve permanecer. Deve ficar como a proporção graça-abandono. Com certeza será uma tarefa à prova. Não é preciso desfalecer na oração para fazer-lhe frente. A própria morte é uma situação limite. O homem experimenta o morrer. Essa experiência tem de ser referida ao agora que vivemos. Tem lugar certa análise acerca desse agora de alguns de seus aspectos, como por exemplo do aspecto da amizade, uma tentativa de compreender a situação nessa frente. O morrer será sempre um agora, o último nesta vida. Muito é o que depende dele, mas ele também depende de toda a vida. Não escolhemos a hora nem o tipo de morte, eles nos são escolhidos. Deus os escolhe. Não se pode dizer que Deus escolheu a hora e o tipo de morte para o falecido irmão Joseph. Rezemos muito por este último agora. Não me pergunte quem que é o irmão Joseph, mas como ele colocou uma meditação e falou sobre a morte e também a amizade, então a morte aqui como finitude de tudo, mas ao encontro de Deus, aqui ele deve estar passando por algum luto, né? Certo? Então eu super recomendo, só vou ficar assim com essa anotação, porque na realidade ele é que nem a Santa Faustina, por incrível que pareça. Acho que é por isso que ele se sentiu tão tocado em avançar no processo de beatificação de Santa Faustina e a liberação do diário da Divina Misericórdia, nas palavras do Senhor Jesus misericordioso, para o mundo. Ele é muito breve, né? Pelo menos nas anotações dele. Né? Claro que se você pegou alguma carta, um motus próprio, uma encíclica, talvez tenha reparado o estilo de escrita do Papa João Paulo II, né? Mas eu gosto de gente sucinta também. Né? Então, mas assim, vai que você pegou, caiu no meu canal, não tá sabendo que eu tô indicando esse livro já desde a semana passada. Tá? Ele é um livro bem apaixonante, assim. É que eu gosto muito de São João Paulo II, né? Mas se você não conhece nada, não tá afim de comprar esse livro, eu sugiro assim, não precisa comprar nada dele. A não ser que ele te chame. Eu não posso falar nada, porque ele passou aqui bem próximo da minha casa, né? Lá na década de finais dos 70 para 80, quando ele virou papa, ele veio pro Brasil, ele embarcou para Curitiba e tchum, veio para cá. Por quê? Não estava no script essa visita, né? Ele veio para Curitiba porque Curitiba, ainda hoje, é a região que representa o maior afluxo de imigrantes poloneses fora da Polônia. Então, estava aqui na região de Curitiba e também em outras cidades, mas como é capital e tudo, ele veio e fez e aconteceu, né? Muitas vocações surgiram a partir desta visita. Pois é. Então, eu sugiro que vocês procurem coisas escritas do São João Paulo II na página do Vatican.va, a página oficial do Vaticano, que tem todos os documentos dos papas. É só clicar na barra lá embaixo, inferior, procurar lá, passa o Papa Francisco, depois Papa Bento XVI, depois Papa João Paulo II. Pronto, clica lá na fotinho do Papa João Paulo II, tchum, sai todos os documentos lá do pontificado dele. Muitos, inclusive. Aliás, dá para estudar, em uma vida dá para estudar São João Paulo II. Se vai dar certo de estudar tudo, não sei. Mas eu sugiro que você dê uma lidinha, tá? Mas entenda que ele foi um homem de seu próprio tempo, né? Ele encarou Guerra Fria, um monte de coisas, atentados também contra a vida dele, coisa e tal, tá? Eu gosto bastante dele. Tem uma história de vida bem bacana também. Muito bem.
Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, de todos os nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos aqui rezar uma oração a São José, depois um Pai Nosso, uma Ave Maria, um Glória ao Pai, para o Papa Francisco, o Papa Emérito Bento XVI, para os inimigos e desafetos de ambos, para todas as pessoas enfermas, para todos os enlutados, para as pessoas que... para as pessoas de cabeça dura que ficam queimando aí o monumento do Borba Gato. Ó, gente, antes de iniciarmos a liturgia, eu até esqueci também, porque eu tô indignado. Eu sigo um perfil, no meu perfil pessoal, que eu não indico, né? Meu perfil pessoal. Não tem nada lá, tá fechado, lacrei e tudo, não tem nada de interessante. Eu nunca falo nada da minha família, só tiro umas fotos de passarinho, de flor e coisa e tal. Mas assim, eu sigo lá um perfil de artes. E esse perfil de artes, memes e artes, ele apoiou essa queima do Borba Gato. Isso eu achei o fim da picada, porque quem me ouve sabe que eu sou formada em história e tudo. Olha, veja bem, eu não apoio, lógico que eu não apoio e nunca apoiarei pessoas que escravizaram gente em qualquer época, seja no passado, seja no presente, muito menos no futuro. O problema é que quando essas pessoas ignorantes, porque isso é ignorante de tudo, da própria história, acha que só porque aí é o preconceito invertido, não é estrutural, invertido, reverso, não importa, mas é um ranço sem desmedidos da seguinte coisa: só porque a pessoa não concorda com aquele monumento da qual representa, que é um bandeirante, caçador de índio, ele está pisando em todo um passado da história do Brasil que a gente precisa estar crítico, mas não destruir, porque senão é aquilo que o Rui Barbosa fez com a origem dos africanos, escravos africanos vindos lá da região da África, porque assim, os escravos africanos que vieram para o Brasil têm uma origem? Então, tinham um registro. Sabe o que o Rui Barbosa fez? É, o Rui Barbosa aí, ó, o abolicionista. Ele queimou os documentos dizendo que era uma vergonha para o Brasil. Gente, que era uma vergonha, isso todo mundo sabe, até a gente hoje. Todos nós hoje, 2021, sim, é uma vergonha a gente ter trazido tantas pessoas lá da África para serem escravas aqui e serem tratadas como bicho. Por outro lado, isso não daria o direito e não nos dá o direito de queimar, seja qualquer fonte histórica, porque o próprio monumento do Borba Gato, agora tem que me posicionar como historiadora. O monumento do Borba Gato, ele foi construído em algum momento da época aí, da nossa história, do passado do Brasil, para representar alguma coisa. Era um momento em que a história exigia e a política, a questão sociológica, a questão de formação política, pode falar moral e cívica, essas coisas aradas aí, exigia heróis e foi colocado como. O que a gente não pode é simplesmente tacar fogo com pneu e dizer que aquilo, não, a gente tá idolatrando um cara que escravizou índio. Cara, não! Deixa o Borba Gato levar cocô de pombo na cabeça. Porque aí tem um outro detalhe que acho que as pessoas não estão entendendo. A partir do momento que qualquer monumento público, independente se é o Tiradentes, se é o Borba Gato, se é o Dom Pedro I, Dom Pedro II, o Barão do Rio Branco, o Duque de Caxias, qualquer um que seja queimado, ele pode ser esquecido. Tipo, ele pode ser arrancado e esquecido. Aí já é outro detalhe também, né? Ah, não, vamos retirar. Se fosse uma retirada lá da prefeitura do governo, não, olha, acho que ofende as pessoas, a gente vai deixar no museu. Pronto, tá ótimo. Não precisa mais deixar ali em via pública, né? Aí é outro detalhe. Porque representa uma pessoa, aí faz o revisionismo corretamente, mas não destrói o monumento, entendeu? Aqui em Curitiba não aconteceu, mas pode ser que aconteça, do jeito que o povo tá maluco, né? Tem um monumento da Nossa Senhora da Luz dos Pinhais e alguns monumentos que referem também à cultura católica na formação da cidade.
Gente, não dá para também chutar a Igreja Católica ou fazer um revisionismo extremamente católico. Não tenho nada contra os novos livros que estão saindo. Eu estou até feliz que falam da importância da Igreja na nossa história e na história do mundo. Que ótimo, que bom! Mas eu tenho medo. Qual que é a ideologia por trás? Porque também não adianta rechaçar toda ideologia marxista e de esquerda, né? Em detrimento, só para eleger colocar a autoestima da Igreja Católica. Também não é assim. Ambos erraram, né? Tanto o governo quanto a Igreja Católica, porque é feita de homens e homens erram, né? Então, a minha preocupação é assim: tacaram fogo lá no Borba Gato, no monumento, na estátua gigante lá. É 2 palitos para tacar fogo em imagem de santo, em qualquer coisa que tenha referência à Igreja Católica. Porque é isso que aconteceu nos Estados Unidos e na Europa. E a gente já vive uma questão irritante. Ó, pessoa evangélica, você que está me ouvindo, não é que você não seja bem-vindo, mas esse canal não é direcionado para o povo evangélico, tá? Não tenho nada contra vocês, mas cada um no seu quadrado. Já é irritante até ficar explicando para os evangélicos que a gente não adora imagem, certo? Então qualquer coisa que ofenda, que vá denegrir, que vá ser depredado um monumento em via pública, mesmo que seja secular, como é o caso do seu Borba Gato, coitado do Borba Gato, agora ficou conhecido por ser o ruim da história. Mas esse povo jovem sem cabeça poderia ter feito uma petição. Olha, vamos retirar o monumento, guardar no museu, mas não deixar em via pública porque o cara tá. É tudo bem, entendeu? Um posicionamento político. Mas eu ainda não sou a favor disso. Eu sou a favor que deixe o monumento lá, porque é uma forma da gente chegar lá para os alunos depois e explicar: olha, o Borba Gato foi um cara, um dos bandeirantes e tudo, exploradores aí. Realmente eles caçavam índios para escravizar, só que não era fácil escravizar os índios, por isso que houve uma leva enorme de escravos da África para cá, porque por mais que fossem ambos selvagens, o fato de ter trazido para outro continente um outro povo, esse povo tinha que se conformar. Aí acontecia o que com o povo africano escravizado? O tal do banzo, né? Dava uma saudade da África, muitos deles comiam terra para morrer. Era assim que acontecia. Os índios não, os índios eles escapavam, morriam mesmo, mas a maioria fugia, né? Só que tinha esses bandeirantes e mistura de tropeiro com bandeirante. Só que o cara que explorou também foi abrindo frentes no interior do Brasil. Então existe o lado positivo a partir de uma questão negativa, que foi a caça dos índios para trabalho mão de obra escrava. Certo? E aí vai colocar culpa na Igreja Católica, vai colocar culpa, sim, todo mundo errou, mas tem que entender também o contexto. Não era só os portugueses que faziam isso. Os espanhóis faziam, né? Então, todo mundo que queria avançar em terras e ficava obcecado pelas riquezas, como o ouro e depois a produção da cana-de-açúcar e venda das especiarias, como diz, entrou dinheiro, cresceu o olho e cresceu ganância e o ser humano embruteceu, entendeu? Até hoje é assim. A questão humana não mudou muito. O que mudou é aquilo que nós, professores e os nossos professores da academia diziam. Dentro do passado, de algum fato, de alguma parte da fonte histórica que a gente está observando, daquele período da história, quais são as similitudes e diferenças que nos aproximam daqueles personagens históricos? É a parte mais difícil. Mas eu gosto, né? As similitudes e as diferenças. Eu tinha um professor que falava isso. Mas é um modo de olhar, de ser crítico e de produção de texto e produção de artigos e tudo. O que nos aproxima daqui? Então, o que a gente poderia pensar sobre o Borba Gato? O que nos diferencia e que nos traz semelhanças? Bom, primeiro que a gente não está mais caçando índio, escravizando o povo oprimido. Tá, esse é o papo da esquerda, né? Por outro lado, ele é um desbravador. E hoje em dia nós estamos desbravando. Essa é a similitude. Eu veria isso com outros olhos. E qual é o desbravamento? A partir da internet. Querendo ou não, a gente está desbravando novas fronteiras, novas formas de pensar, novas formas de comunicação e relacionamento humano a partir da internet.
A gente não tá indo lá no interior do meio dos matos, porque nem mato existe, né? A gente tem que preservar os matos, inclusive. Mata Atlântica, a Amazônia e tudo mais, porque tá correndo o risco da gente perder os lençóis freáticos, a água, né? Isso ninguém te conta. Então, quanto menos quanto menos árvore nós tem, não vai ter água embaixo da terra, não vai chamar mais chuva. É o ciclo, né? Lembra lá no seu ensino fundamental, né? Logicamente, a gente tem que preservar também o meio marinho, que é onde produz bastante fotossíntese, faz muita fotossíntese, né? As algas fazem, e ninguém pensa nisso. O povo só pensa na Amazônia, por exemplo. Não que não devemos pensar na Amazônia, né? Ao contrário, devemos pensar, mas devemos pensar na saúde do planeta. Então, tá aí minha opinião a respeito. Eu não concordo com a depredação de nenhuma estátua, a não ser que seja algo muito assim evidente nas atrocidades. Por exemplo, quer ver? Tivesse a imagem de Mussolini que foi derrubada, né? Isso lá na fim da Segunda Guerra Mundial, ou uma imagem de Hitler. Aí não, né? Aí é demais. Mas pequenos personagens, que nem o Borba Gato, tem que entender por quem que fez, em que momento da prefeitura do estado de São Paulo que foi feito o Borba Gato, né? Querendo ou não, os bandeirantes realmente eles povoaram a região ali, foram quem colocou aldeias, primeiras colônias humanas do povo branco aqui, né? Tem esse fundamento político, econômico. Mas não seria ideal, então vamos retirar o Borba Gato, colocar lá no Museu do Ipiranga ou qualquer outro local. Não precisa depredar. Aliás, eu não foi só queima de pneu, né? Deixou ele preto de fumaça. Mas isso é um péssimo sinal. É um péssimo sinal. Porque aí o povo vai dizer que qualquer símbolo é coisa do passado, coisa retrógrada, porque agora a bandeira LGBT fica aquelas coisas aradas, entendeu? Isso eles chamam de modernidade, ser seres irracionais. Então você, meu caro professor de história, professora de história, sociologia, filosofia, geografia também, que somos todos colegas de não ser reconhecidos como né? Porque cada um pode dar a nossa matéria, não é? Isso é muito ruim. É justamente para deixar o povo besta, burro, tongo mesmo. Você tá vendo que a luta tá meio perdida? Não desanime, né? É duro mesmo enfiar esse tipo de valores, que até certa parte do conhecimento chega a ser valores que não são mais da moda, não são valores assim que a pessoa aceita, porque a pessoa acredita em qualquer coisa que vê na internet. E isso é pior que fake news, gente. Você ir fazer uma manifestação para queimar um monumento de um personagem histórico que a gente pode fazer crítica, pode fazer o revisionismo de forma civilizada. Aí a gente tá sendo pior que o Borba Gato. O Brasil, infelizmente, tem uma trajetória de não lembrar do seu passado. É senso comum, tá? É só ver os comentários. É senso comum. Ah, a velharia é coisa do passado. Ou seja, tudo que é velho, o vovô, a vovó tem que ser jogado no lixo. Porque o negócio é o futuro. Aí você tem alta tecnologia, você precisa de um certo conhecimento para lidar com isso, sabe, ter noção até de programação, se for o caso, fazer design, fazer isso, fazer aquilo, fazer aquele outro, sabe? Só que você não sabe lidar nem com a memória do passado e nem e ainda forçando os outros a entrar na sua loucura. Não, 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 não. Daqui a pouco a gente tá queimando o livro no tempo dos nazistas. É, isso eu ainda tô. Sabe, Fahrenheit? Tem um livro parecido com Revolução dos Bichos, 1984, do verdadeiro Big Brother, né? Tem o Fahrenheit 51, né? Que é a temperatura de queima. É um livro bem interessante porque é o futuro, é tipo ficção científica. É um futuro, assim, em que as pessoas não podiam ter livro em casa e eram queimados. Não é um livro muito citado, mas é a Revolução dos Bichos, 1984, que é mais falado. Até o Senhor das Moscas também tá meio em voga, assim. O Senhor das Moscas é horroroso, tá? Eu não indico muito.
Mas o Fahrenheit, se não me engano, 51, é como se fosse 50, não é esse grau de temperatura, mas seria o quê? 35 graus Celsius, o nome, né? Para você entender. Fahrenheit é uma forma de medir a temperatura, não sei se na Europa ou nos Estados Unidos. Então aí é o nome do livro, mas era da queima dos livros. O nome do livro que fala sobre a queima dos livros, né? Mas é bem bacana, bem interessante. É, e para se pensar, coisa que o povo não pensa, né? O povo não pensa, o povo prefere ler Pequeno Príncipe e ficar rotando aí besteira do Saint-Exupéry, né? Certo? Então vamos lá, chega. Então, vamos rezar. Tem muita ignorância cheirando, mas não é só aqui não, né? Lá fora também tá acontecendo umas coisas do além. Se fosse só mérito do Brasil, mas a última foi essa que eu fiquei indignada devido à minha formação. Isso não tá certo. Isso não é o correto. Isso não é o correto. Lembrai-vos, ó Puríssimo Esposo de Maria Virgem, ó meu doce protetor São José, que jamais se ouviu dizer que alguém tivesse invocado vossa proteção, implorado vosso socorro e não fosse por vós consolado. Com esta confiança venho à vossa presença e a vós fervorosamente me recomendo. Não desprezeis a minha súplica, o Pai adotivo do Redentor, mas dignai-vos acolhê-la piedosamente. Amém. São José, modelo e padroeiro dos devotos dos Sagrados Corações, Jesus de Maria, rogai por nós. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. A primeira leitura de hoje, Êxodo 33, versículos de 7 a 11, e depois... Ah, não, desculpa, eu estou ainda na liturgia de terça, quarta-feira. A primeira leitura é Êxodo 34, versículos 29 a 35. Quando Moisés desceu da montanha do Sinai, trazendo nas mãos as 2 tábuas da aliança, não sabia que a pele de seu rosto resplandecia por ter falado com o Senhor. Arão e os filhos de Israel, vendo o rosto de Moisés resplandecente, tiveram medo de se aproximar. Então Moisés os chamou, e tanto Arão como os chefes da comunidade foram para junto dele. E depois que lhes falou, todos os filhos de Israel também se aproximaram dele, e Moisés transmitiu-lhes todas as ordens que tinham recebido do Senhor no monte Sinai. Quando Moisés acabou de lhes falar, cobriu o rosto com um véu. Todas as vezes que Moisés se apresentava ao Senhor para falar com ele, ele retirava o véu até a hora de sair. Depois saía e dizia aos filhos de Israel tudo o que lhe tinha sido ordenado. E eles viam a pele do rosto de Moisés resplandecer, mas ele voltava a cobrir o rosto com o véu até o momento que entrava para falar com o Senhor. Palavra do Senhor. Salmo de hoje é o 98. Com o refrão: Santo é o Senhor nosso Deus. Exaltai o Senhor nosso Deus e prostrai-vos perante seus pés, pois é santo o Senhor nosso Deus. Santo é o Senhor nosso Deus. Eis Moisés e Arão entre os seus sacerdotes, e também Samuel invocava seu nome, e ele mesmo o Senhor os ouvia. Santo é o Senhor nosso Deus. Da coluna de nuvem falava com eles, e guardavam a lei e os preceitos divinos que o Senhor nosso Deus lhe tinha dado. Santo é o Senhor nosso Deus. Exaltai o Senhor nosso Deus e prostrai-vos perante seu monte, pois é santo o Senhor nosso Deus. Santo é o Senhor nosso Deus. Evangelho de hoje, Mateus 13, versículos 44 a 46. Naquele tempo disse Jesus à multidão: O reino dos céus é como um tesouro escondido no campo. Um homem o encontra e o mantém escondido. Cheio de alegria, ele vai, vende todos os seus bens e compra aquele campo. O reino dos céus também é como um comprador que procura pérolas preciosas. Quando encontra uma pérola de grande valor, ele vai, vende todos os seus bens e compra apenas aquela pérola. Palavra da salvação. Aqui termina a liturgia da palavra e vamos recordar o evangelho desse domingo, dia 25 de julho, 17º domingo do tempo comum. A primeira leitura foi 2 Reis 4, versículos 42 a 44, em que Eliseu recebe a visita de um senhor, e esse senhor dá 20 pães das primícias, da farinha, da colheita dele, né? E Eliseu diz: dá de comer ao povo.
Mas, Senhor, são poucos pães, como é que eu vou alimentar o povo? Foi calma, que Deus proverá, multiplicará e todos comerão. E o evangelho do domingo foi João 6, versículos de 1 a 15, em que Jesus alimenta uma multidão que foi até ele, né? Porque não podemos esquecer da leitura do outro domingo, 16º domingo do tempo comum, né? Que foi as leituras do Bom Pastor. Jesus não apenas fala para a multidão, alimenta de esperança os corações e almas daquela grande multidão, como ele é um Deus que tem tanta compaixão que ele alimenta materialmente as pessoas. Então, não tem como fazer a leitura desse domingo e dessa semana inteira, a 17ª semana do tempo comum, sem fazer referência às leituras, ao evangelho do domingo do 16º do tempo comum, do Bom Pastor. Então, Jesus, ele não é só homem e Deus, Deus e homem. Acima de tudo, Jesus, ele tem tanta compaixão que nada escapa do olhar e do coração dele. Isso que é importante deixar ressaltado para a leitura de hoje. Se for ler o Evangelho ao pé da letra, é uma insanidade uma pessoa vender tudo por conta de uma pérola. O que é a pérola? É o reino dos céus. Ele encontra, ou se deixa ser encontrado por essa preciosidade, entende? Então todo o resto vira lixo. Quem fez uma experiência em algum momento da vida com Cristo, com Jesus, enfim, vai ter essa experiência em alguma fase. Talvez a gente, no meu caso, eu tenho que reavivar isso sempre. Reafirmar sempre, por mais que as coisas sejam difíceis, que o meu sentimento é difícil, que a minha cruz é difícil por causa das circunstâncias externas, porque tem muito barulho, muita coisa que tenta tirar a minha paz, mas eu tenho que estar na paz de Cristo. E olha que no meu caso a falta de paz é muito comum. Hoje mesmo recebi a mensagem, né? Aí eu pensei assim, nada vai tirar minha paz, a paz em Cristo, porque a pessoa quer ficar atribulada com as notícias? Desculpa. Cada um passe pelo seu. Eu vou falar que nem uma menina mal educada lá que falou pra mim uma vez. Cada um que passe pelo seu processo. Mas que isso te leve para Cristo, né? Deus te abençoe, que você amadureça, mas para mim é falta de realmente amadurecimento. Eu era uma imatura até um tempo atrás. Certo? Aí eu cheguei no ponto que eu tenho que impor limites, eu tenho que deixar a minha moita redondinha, sabe aquelas moitinhas bonitinhas, redondinhas, assim, fofinha? Então tem que dar umas aparadas. Então eu tenho que criar limite, gente, para não sair aquelas antenas feias, tudo seca lá e deformando a minha moitinha do Manacá da Serra, sabe como? Sabe o que é Manacá da Serra, né? Procura na internet, é bem bacana. Mas tem aquelas moitinhas mais verdes assim, então o jeito é limitar. Não é ruim ser limitado. O problema é ser ilimitadamente irritante, descompensado. Isso é uma coisa complicada. Ilimitado para Deus é estar sempre disponível, que é muito difícil, mas a gente tem que tentar. Mas o que eu quero dizer é que a gente não pode ver Jesus como o curandeiro ou que vai dar comida para a gente todo dia. Mas não podemos também dizer que ele é só do sobrenatural, que ele vai vencer os capetas, os demônios, vai pisar no pescoço. Quem pisa é a Nossa Senhora, né? O Senhor Jesus ainda bate um papo, não dá muita trela, mas ainda dá uma atenção pro demônio, certo? Jesus é tão bom, que ele não escorraça o demônio. Ele respeita. Ele expulsa, mas ele tem respeito. É só observar ali nos evangelhos. É inimigo. Olha só, Jesus tem respeito pelo seu próprio inimigo. Ele respeita. E mais impõe limite, lógico, né? Mas o que eu quero dizer é isso, a gente não pode só ficar achando, vamos eleger Jesus como nosso imperador. Não, ele não é só do senso material. Ele tem que ser visto naquilo que muitas vezes o olho não está conseguindo enxergar. Meu apelo de hoje, tá? Ele é muito sensível às nossas situações. Ele nos alimenta materialmente e nos alimenta espiritualmente, mas ele quer que, acima de tudo, estejamos abertos para o reino dos céus, que é a leitura de hoje. Você daria tudo pelo reino dos céus? Essa pérola pode ter o nome de reino dos céus, Senhor Jesus Cristo, a vida eterna em Cristo,
o pós-morte, como eu falei aqui da meditação de São João Paulo II, né? São João Paulo II ali eu senti que ele perdeu alguém. E aí ficou a questão, porque ele tá matutando em cima também da morte de uma amizade. Mas não foi uma ruptura que nem a Marilena faz. A Marilena já fecha a porta, entendeu? Na cara dura. Mas assim, morreu. Mas com a pessoa que morreu, puxa, a pessoa que eu gostava, a pessoa que eu conversava, morreu uma amizade. Mas será que morreu de verdade uma amizade? É uma ruptura, não uma morte. Eu veria de outro jeito. Eu tenho já colegas que faleceram de forma assim abrupta, que eu fui saber depois de um ano, por exemplo. De meses, assim. É muito duro. Mas nesse caso, quando a pessoa morreu, aliás, foram duas, ex-colegas de trabalho, do mesmo lugar. Nesse caso, eu tinha muito apreço por elas. Para mim, a amizade não morreu. Tanto é que, por conta dessa amizade, eu rezo pela alma delas. Duas pessoas assim que já brigamos, nos estressamos no trabalho, mas um respeitava o trabalho do outro, um ajudava o outro na medida do possível, né? E infelizmente tiveram rusgas, uma foi mandada embora, o outro ou também foi meio que mandado embora, teve problemas da empresa, e depois morreram de câncer os dois. Eu não entendo isso. Tem umas situações que aí é melhor nem entender mesmo, que senão a gente surta, né? Mas são pessoas assim que saíram escorraçadas das empresas em que trabalharam, eram bons profissionais, infelizmente deve ter topado com gente ruim. Eu não vou ficar acusando ninguém, porque eu também rezo para esse povo, porque esses desafetos dos dois também são meus desafetos. Só que a diferença é que eu tô viva, bem viva. Nessas horas a gente tem que ter orgulho, né? Tem que ser metido mesmo. Eu tô vivo, tô aqui, ó, vivinha para rezar pela tua conversão, seu... Ai, ai. E nem quero saber do destino das pessoas, se tá doente, se tá vivo, não interessa. Não quero saber, eu não acompanho elas na rede social, bloqueei para nem ver. Porque eu não quero mesmo saber, nem pro bem nem pro mal. Nem pro positivo nem pro negativo. Prefiro que nem chegue essas informações para mim. Porque senão aí eu vou me deleitar, deitar e rolar, entendeu? Eu me conheço também, eu sou vingativa. Às vezes a gente precisa reconhecer certas coisas e pra gente não pecar e também não fazer umas bobeiras, melhor nem saber, no meu caso. Mas eu digo o seguinte, voltando, volta lá pro, né? A gente não perde a amizade, ao contrário. Não que agora também a gente vai voltar à amizade, mas a gente tem que fazer umas compensações, né? Então, se você perdeu algum amigo, algum parente muito querido, reze muito para as pessoas. Não fique na dor. Ai, por exemplo, o rapaz lá ganhou a medalha, né? Ai, se minha avó tivesse viva. Gente, meu filho, esse não acredita na ressurreição, né? Se fosse um cristão, um católico, vó, consegui a medalha, foi por você, entendeu? Um dia a gente vai se encontrar. É assim, entendeu? Na dor, mas a gente tendo a esperança e a alegria na ressurreição. Certo? É nisso que nós cremos. É meio que falando que nem o Dom Henrique Soares. Que, nossa, eu falar com o Dom Henrique Soares jamais, né? Que saudade desse homem também. Mas um dia eu espero. Olha, a cenourinha da burrica aqui, além de Senhor Jesus, Nossa Senhora e São José, é Dom Henrique Soares e São Padre Pio, né? Se um dia eu puder ver, né? Mas só ouvir já tá bom. Ué, tem que ser a nossa motivação para a caminhada do céu, para a caminhada do reino de Deus. Às vezes a gente não vai conseguir ver Jesus devido aos nossos pecados, né? Deus é justo, então muitas coisas, muitos pecados que aconteceram com a gente, talvez vá nos impedir de ver face a face a Sagrada Família completa. Deus Todo-Poderoso também. Mas se eu puder ver um dos santos que eu gosto aí, já tá louco de bom. A gente inventa cada bobeira na cabeça, né? Umas expectativas idiota. A gente tem que criar umas expectativas mais saudável aí na parte espiritual. Tem aí também uma esperança. Eu nunca vi no Henrique Soares ao vivo a cores assim, como diz, corpo a corpo, corpo tangível, vou tocar no senhor, dar a bênção pra mim. Não, tem gente que já viu, né? Acho que a saudade é maior. Mas eu tenho a esperança de ver esses dois grandes santos, além de outros santos. Como eu chamo a cenourinha da burrica aqui. A sua cenourinha, ô burrico, qual que é? O que te motiva a seguir pra frente, nem que seja a cenourinha?
Não tem aquele desenho de colocar a cenourinha na frente pro burrico correr? Então, parece ilusão, mas um dia tu vai comer a cenourinha, né? Então, gente, eu vou deixar vocês com essa aí. Nossa, 50 minutos. É com essa aí e desejo a todos uma ótima quarta-feira, tá? Hoje é dia de São José, perante o tema da semana, mas aqui na Arquidiocese é dedicado aos padroeiros, que a grande parte são títulos de Nossa Senhora. Então fazemos sempre novena, né? Sempre novena a algum título de Nossa Senhora, tá bom? Talvez eu comece a fazer, não sei se no canal do Instagram ou por aqui mesmo. Ainda estou pensando porque eu sou uma pessoa meio dispersiva, mas como eu tenho que ter foco na coisa, talvez eu faça toda quarta ou sábado alguma novena dedicada à Nossa Senhora, porque sábado é o dia dedicado, é o dia da semana dedicado a ela, né? Então eu vou pensar para fazer uma espécie de capelinha virtual. Como vai ser também não sei, tá bom? Um abraço a todos, fiquem em paz, na paz de Cristo.